Olá, fidelidade. Capítulo 11, parte 1. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. O poder do subconsciente. Joseph Murphy. O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano pode ser considerado sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de que falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente esses tesouros do céu. Esse é o seu lugar autêntico, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, versículo 20. Os 3 passos para o sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. A menos que ame seu trabalho, você não pode de maneira alguma considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso, amando-o. Você sente um profundo desejo de executá-lo. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer mantê-lo atualizado nesse campo, comparecer às convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas os mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Mas, e daí? Se ao ler essas palavras, você se descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo, porque não sei o que quero fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar um campo de trabalho que eu ame? Se você se sente assim, reze por orientação da seguinte maneira: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revela-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para sua mente mais profunda. Persistindo com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior silenciosa. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é o sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Ele deve servir ao próximo, de start, lançando seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante.
Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas o seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto-circuito que criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, a limitações ou a doenças. A medida do verdadeiro sucesso. A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa a que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que eu seja. E acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossa vida familiar, em nossos relacionamentos. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente e tem um complexo de culpa? Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres e em uma casa de veraneio na França, em luxo. Sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com o medo permanente de ser preso pela Scotland Yard. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal, e nesse senso profundo de culpa, lhe atraía todos os tipos de problemas. Mais tarde soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprindo a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a mera acumulação de riquezas. O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do seu uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado. Tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me
a energia que dá substância a todos os passos em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 9, 29. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa, capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está com toda certeza no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalha na seara de Deus ou em qualquer parte dela, por natureza, será por você, e quem poderá ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Como ele realizou seu sonho? Em Hollywood, conheci um ator famoso conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Ele me contou que crescera em uma pequena fazenda do meio oeste. A família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Como única diversão, tinha um velho aparelho de TV preto e branco com o qual mal conseguia sintonizar dois canais. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator. Sonhos que lhe tomavam cada vez mais tempo. Durante todo esse tempo, eu trabalhava no campo, disse. Ou tangia as vacas de volta para o estábulo, mas imaginava ver meu nome em grandes letras na fachada de um grande cinema. Vi-o em todos os detalhes, as multidões de fãs, os jornalistas aos gritos querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente, deixei a fazenda, vim para Los Angeles e consegui trabalho como extra em filmes e programas de TV. Em pouco tempo, consegui meu primeiro papel como protagonista. Na noite da pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava meu nome em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres, tudo que eu imaginara no meu tempo de criança. E acrescentou: eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode fazer sucesso. A farmácia de sonhos que se transformou em realidade. Há alguns anos, conheci uma jovem farmacêutica chamada Mary S. Ela trabalhava no departamento de vendas de remédios controlados de uma grande rede de farmácias. Certo dia, quando me atendia, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. É um bom emprego, disse ela. Juntando salário e comissões, estou indo bem. E a empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Com sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento. Em seguida perguntei: era isso que você pensava quando criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela se fechou. Bem, não, respondeu. Acho que não. Eu sempre me via como dono de minha própria farmácia. Queria andar pela rua e ouvir pessoas me cumprimentando e chamando-me pelo nome. E eu saberia o nome de todos, porque seria a farmacêutica daquelas pessoas. O Senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei até que pais me ligavam no meio da noite porque o filho estava doente. Eu vestia uma roupa por cima do pijama, ia até a farmácia e pegava o remédio de que necessitavam. Nem um pouco igual a um emprego em que trabalhamos de 9 às 17 horas. Das 9 às 17. Atrás de um balcão em uma grande farmácia, certo? De fato, nada parecido. Concordei. Mas por que não seguir o seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Sonhe mais alto, saia desse emprego, abra sua própria farmácia.
Como eu posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para o outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Tudo que ela pudesse conceber como verdade poderia transformar em realidade. E prossegui, explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que, se conseguisse saturar o subconsciente com uma ideia clara e específica, esses poderes, de alguma maneira, a transformariam em realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia, mentalmente. Arrumava os vidros, aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Mentalizou, trabalhou nessa farmácia imaginária. Tal como uma boa atriz, viveu o papel, comportando-me como se fosse o que penso eu serei. E investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era a dona da farmácia. Vários anos depois, Mary escreveu-me contando o que lhe acontecera desde nossa conversa. A cadeia de farmácias para a qual trabalhava faliu, devido à concorrência de uma farmácia maior, em um novo shopping center. Ela empregou-se como representante de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou-a a uma cidadezinha na fronteira oeste do seu estado. Na cidade só havia uma farmácia. Embora nunca houvesse estado antes, era na pequena cidade, quem reconheceu-a era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza. Espantadíssima, contou ao idoso proprietário a notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, pertencente à sua família, havia gerações, para uma grande rede. Após várias conversas, o dono ofereceu vender-lhe a farmácia a prazo. Ela faria os pagamentos com os lucros gerados pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pode ir caminhando até a farmácia. Hoje, ela vai a pé todos os dias para o trabalho e todas as pessoas que encontra a cumprimentam e tratam-na pelo nome. Conhecem-na porque ela é a farmacêutica da cidade. O uso do subconsciente nos negócios. Há alguns anos, fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivos. Durante a palestra, relatei como o grande poeta alemão Goethe usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo às perguntas de maneira correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava um amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecido tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Uma das pessoas presentes à minha palestra, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que a conhecia e que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa até que agravou, como crença na mente. A conversa interior e a imaginária, controlada da corretora, concordavam certamente com o seu objetivo, fazer bons e sólidos investimentos para os seus clientes. Tinha como principal objetivo na vida fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-los prosperar financeiramente graças a seus judiciosos conselhos.
Ela continua a usar a mente subconsciente nos negócios e destaca-se com brilhante sucesso em seu campo de atividade. Recentemente, foi entrevistada por uma grande revista financeira. Aqui nós acabamos a primeira parte do capítulo 11. E fiquem atentos que eu devo estar enviando ainda hoje a segunda parte desse capítulo 11. E quero relatar também um acontecimento que aconteceu com uma cliente minha. Alguns já ouviram, mas eu quero mais uma vez colocar aí. Muito obrigado por enquanto e até mais ver.